Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral extremamente especial. A gente está fazendo um Cultura Geral Talks e também Conexão Internacional. Hoje, realmente, é o dia de conexões internacionais. A gente vai falar aqui com a doutora Bruna Santos, que já é conhecida do programa há muito tempo, né? Daniel Cerqueira também, doutor Daniel Cerqueira, ex-colunista do El País, e uma presença especial do italiano Alessandro Rossetti, que vai nos brindar hoje com a sua presença e falar um pouco da importância também do isolamento social e um pouquinho do que está acontecendo na Itália, né? Junto com a doutora Bruna. O doutor Daniel vai nos contar um pouco também do que está acontecendo nos Estados Unidos. Hoje é o principal foco, né, do Covid-19, e a gente precisa, trazer informações de qualidade, baseadas na ciência, né? Quem sabe o que é pesquisa, sabe o sofrimento que é e o respeito que a gente deve ter pela ciência e pelos pesquisadores, né? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e agora nessa nova modalidade, né? Que a gente não sabe até quando vai durar, mas de certa forma abrir um novo leque para a gente poder dialogar com a sociedade brasileira. Daniel, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber agora nessa modalidade virtual, né? Seja muito bem-vindo, meu querido. Igualmente, Betão. Bruno, prazer te receber aqui mais uma vez. É um prazer a gente poder passar um pouco das coisas que estão acontecendo no mundo, principalmente na Itália, né, que foi o grande foco, né, do coronavírus, e a gente passar para as pessoas, de fato, a gravidade da coisa. Eu tenho andado, por exemplo, aqui na minha cidade, tenho visto muitas pessoas, até por causa da minha profissão também na prefeitura, e eu tenho visto muitas pessoas andando nas ruas ainda, né? Então, a gente trazer essas informações de qualidade para o povo de Minas Gerais é muito importante, né? Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber agora internacionalmente, né? Obrigada, Betão, boa noite a todos, agradecemos o convite, estamos muito honrados em poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência aqui de Milão. Alessandro, a Bruna vai fazer o favor, ela vai traduzir para a gente, né? É um prazer te receber. Me sinto muito honrado também, feliz com a sua participação aqui no Cultura Geral, aí direto de Milão. Obrigado, boa noite. Daniel, vou começar com você. Como é que você vê a importância do isolamento social? Eu sei que é daqui de Belo Horizonte também. Já com a sua experiência aí na Do It Process of Law Foundation também, que é um trabalho que você está fazendo home office, né? Então, assim, está todo mundo isolado. Como é que está a situação aí nos Estados Unidos, em Washington especificamente? Então, em primeiro lugar, boa noite. Um abraço a quem estiver nos ouvindo. Aqui nos Estados Unidos, a situação, como todos sabem, né, está bem intensa, um pouco complexa, eu diria. A questão do isolamento social, durante um tempo, ela foi evitada por boa parte do setor político. Felizmente, alguns governadores se adiantaram ao próprio governo federal e não chegaram a impor medidas de isolamento social como tal, porque dentro do direito americano, da tradição até social, né, americana e cultural, é uma sociedade onde a possibilidade das restrições das liberdades, elas são muito limitadas. No entanto, desde o dia que eu cheguei aqui, eu estava, de fato, indo no Brasil, aí eu tive o prazer de fazer uma entrevista com você em Belo Horizonte, no começo de março. Eu cheguei em Washington no dia 18 de março, e eu já notei uma cidade totalmente diferente, uma cidade fantasma, em grande medida, né? Centros comerciais importantes já fechados. Eu acho que a cidadania de vários locais tomaram já a iniciativa, né, do auto-isolamento, e com o tempo, diferentes cidades e estados adotaram também medidas de restrição. Como é um país federal, igual no Brasil, com um federalismo extremamente sólido, a competência em geral para esse tipo de medida são das autoridades locais, sejam condados ou cidades ou de estados, né?
Os estados mais golpeados nesse momento pelo coronavírus já têm medidas muito mais sérias de restrição. Nova York, por exemplo, já proíbe qualquer aglomeração em vias públicas, retirou, por exemplo, cestas de basquete dos parques públicos. Isso seria o equivalente a, em Belo Horizonte, tirar a trave de gol de qualquer local público, digamos, né? Então, realmente, existe uma série de medidas estatais obrigando a população a ficar na rua. O que eu não vejo, pelo menos na região de Washington, é a polícia usando o poder, digamos, de punitivo para retirar pessoas da rua ou pedir justificativas, né, de por que as pessoas estão circulando. Na cidade de Washington, onde eu moro, que na verdade é uma espécie de distrito federal, decidiu-se há alguns dias algumas medidas restritivas muito mais brandas que em outros estados. Mas se você olhar, por exemplo, o estado da Califórnia, Wisconsin, onde também existe uma proliferação grande, New Orleans ou Nova York, já existem medidas muito mais sérias que proíbem literalmente a população de estar na rua, se não for para casos de força maior de necessidade, por exemplo, fazer alguma compra ou alguma necessidade inevitável, né, de sair de casa. Bruno, teve uma fala muito marcante aqui em Belo Horizonte do prefeito Calil, e aí eu tenho que fazer aqui um recorte, tem feito isso sucessivamente com os homens públicos que estão comprometidos com essa prática do isolamento social. Calil, desde o primeiro momento, ele já abraçou essa ideia, e aqui em Nova Lima também o prefeito foi a mesma coisa, o Vitor Penido, criou um gabinete de crise e tal. Então, tem que elogiar essas pessoas, porque o momento é um momento de tensão mesmo, né? Como dizem outras pessoas, a gente está vivendo um momento de guerra contra um inimigo invisível, mas é um estado de guerra de fato, a gente precisa compreender isso. Conta para a gente, Bruna, um pouquinho do que foi essa coisa de Milão, e voltando ao recorte que eu fiz da fala, era do prefeito Calil, quando sai a notícia que o prefeito de Milão pede desculpas às pessoas que foram acometidas pelo Covid-19, e quando ele banalizou essa ideia de não isolamento social, e morreram 4.000 pessoas, um pouco mais que isso e tal. Como é que você viu tudo isso e como é que você vê a posição dessas pessoas que pensam do não isolamento social? Sim, Betão. Em 30 de janeiro, a OMS ela declarou o estado de emergência de sanidade pública de relevância mundial. Nós precisamos remeter aqui às primeiras medidas restritivas que foram tomadas na Itália no dia 25 de fevereiro, quando se teve a notícia que o coronavírus já estava por aqui e tiveram as primeiras medidas restritivas em âmbito federal. Só que houve uma resistência de determinadas autoridades públicas, dentre elas o prefeito de Milão e também Matteo Salvini, que é o líder da oposição no parlamento italiano. Então, eles fizeram uma campanha dizendo que Milão não poderia parar, que a economia de Milão, todos sabem que o norte da Itália é economicamente mais forte do que o sul, e Milão é o epicentro hoje do coronavírus, e é a capital economicamente mais importante, né? A cidade maior da região da Lombardia. Então, teve, por parte de algumas autoridades, essa campanha para que Milão não parasse e, infelizmente, desencadeou essa situação que estamos vivendo hoje. As cidades mais afetadas são as cidades aqui do norte, especialmente Brecha, Bérgamo, que são cidades economicamente muito fortes, industrializadas, são cidades que têm uma atividade econômica em todos os setores, e estamos sofrendo com essa pandemia, apesar das medidas que foram tomadas em 25 de fevereiro e, a princípio, não foram obedecidas, né, em virtude dessa campanha. Só no dia 8 de março que o norte se transformou na zona rossa. O que significa? Foi bloqueada, né, as atividades, não apenas atividades econômicas, mas também culturais, todas aquelas que pudessem reunir uma aglomeração, como missas, jogos, e, enfim. As escolas já tinham suspendido as aulas, as
crianças já estavam em casa e, a princípio, gerou um problema econômico, porque os pais que trabalhavam fora não tinham como deixar essas crianças em casa sozinhas, né? Então, a notícia do decreto do fechamento da região da Lombardia, ela provocou, a princípio, uma migração de pessoas, quando as pessoas souberam, em 8 de março, que Milão se tornaria zona rossa. Muitos jovens estudantes que vivem aqui, eles voltaram para suas regiões de origem, e isso provocou a difusão da contaminação por toda a Itália, né? O sul não foi tão afetado, porém foi um problema grave, porque lotou a estação central de trem de Milão, e todos esses jovens que podem ser considerados pessoas assintomáticas, mas que portam vírus, migraram para as diversas regiões da Itália, aumentando o problema. Alessandra, faz o papel de tradutora para nós, Bruno. Sim. Alessandra, você como italiana, como é que você vê toda essa situação? E fica aqui a nossa solidariedade nacional brasileira, né, através do Cultura Geral e da TV Banqueta, a todos os italianos por esse momento tão difícil que a gente está passando no mundo inteiro, especialmente na Itália. Conta um pouquinho para a gente dessa dificuldade que vocês estão passando aí com relação ao número de pessoas em óbito e também nessa irresponsabilidade governamental de não se declarar o isolamento social no tempo que era cabido. Prima lui, tu hai capito? Un po'. Prima lui voleva registrare la solidarietà a te e a tutti gli italiani Obrigado. per questa situazione. Obrigado. E poi vuoi sapere tu come italiano come tu vedi questa situazione? Allora, io vedo comunque questa situazione di restrizioni dettate probabilmente, ma questa è la mia opinione personale, dalla gestione non corretta da parte del governo attuale della situazione d'emergenza. Come diceva Bruna prima, dal 30 gennaio si sapeva già di questa pandemia, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva proprio evidenziato il pericolo internazionale, ma il nostro governo si è mosso molto tardi, si è mosso il 25 febbraio. A seguire ci sono state una serie di restrizioni, il 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, sono venute tutte col contagocce e quindi hanno portato a una limitazione della libertà personale. Questa è una situazione che mette un po' in crisi gli italiani, cioè, ci sta un po', sta creando un distacco sociale che può essere pericoloso perché porta alla restrizione della libertà, della democrazia. In questo momento noi non possiamo fare niente liberamente perché non possiamo muoverci, possiamo andare a fare la spesa perché chiaramente tutti i beni essenziali sono garantiti, ma tante persone costrette in casa non hanno i soldi per poter sopravvivere. Non so se vuoi tradurre già. Sim, é melhor. Ele disse que ele vê essa situação em virtude de uma irresponsabilidade, uma gestão incorreta governamental, a princípio, porque, como eu disse anteriormente, desde o início a OMS emitiu esse registro, né, e houve um procedimento incorreto por parte do nosso governo, que demorou muito a se mover, moveu muito tarde, e tudo a conta-gotas, né? Foram diversos decretos que ocorreram de fevereiro até aqui para chegar nessa situação, uma situação de isolamento domiciliar, que agora gera um distanciamento social entre as pessoas, tolhendo as liberdades individuais e também a própria democracia em si. Infelizmente, pessoas estão passando dificuldades, estão passando realmente
dificuldades financeiras a ponto de estar com fome, isoladas dentro de suas casas. C'è un sentimento, almeno da parte mia, non so se è condiviso da tutti gli italiani, però di paura di perdita di democrazia. Um sentimento de medo da parte dele, ele não diz por todos os italianos, mas um sentimento de medo de perda da democrazia. Perché nella democrazia non c'è solo una limitazione della libertà di movimento, ma anche si inizia ad avere e a sentire una limitazione nella libertà di pensiero, perché sono state create delle task force di controllo delle fake news per paura di critiche contro il governo. Sono state limitate, querelate delle trasmissioni tipo la tua, perché venivano ospitati medici che erano negazionisti del coronavirus, perché c'è anche questa realtà, c'è chi nega i numeri e i contagi. Ele diz que essa limitação não se restringe à limitação de liberdade de locomoção, mas também uma liberdade de pensamento, ao passo que os italianos começam a sentir as restrições de poder, inclusive ter direito à livre manifestação de seus pensamentos, de suas ideias, porque existe agora uma fiscalização que vai definir o que é fake news ou não, vetando algumas notícias que são geradas por canais independentes, como, por exemplo, a sua TV, que é uma TV alternativa, não é uma TV de canal aberto, e aqui inicia-se esse movimento de controle das informações que chegam até os italianos através desses canais alternativos, com o argumento de que é tudo fake news, ao passo que alguns médicos eram negacionistas, alguns médicos iam a essas TVs para explicar que o coronavírus ele é um vírus realmente muito perigoso, mas que algumas medidas elas não são adequadas e não são eficazes contra o coronavírus, no combate do coronavírus. Alguns biólogos, alguns cientistas que vieram à televisão alternativa falar sobre essa teoria negacionista e dizer algumas coisas a respeito do coronavírus que não está de acordo com o que o governo pensa. E questo porta anche a una distanza tra le persone, perché ovviamente c'è tensione per tutte le persone, c'è stress da parte delle persone per motivi economici e anche di paura della malattia, e si arriva a tirare fuori anche il brutto dell'essere umano, che molte volte risulta essere un po' meschino, cioè perché ci si autodenuncia, si vedono tanti video sui social di persone che vengono denunciate perché correvano per strada, perché non mettevano la mascherina, perché non mettevano i guanti, e quindi questo allontana le persone tra di loro. Sembra quasi un piano partito da gennaio, arrivato fino ad oggi, però questo è il mio pensiero. Ele diz que é um pensamento particular dele, mas que ele sente que a tensão entre as pessoas aumenta e com o medo da doença também aumenta essa tensão. Aqui a polícia ela fiscaliza as pessoas que saem nas ruas para ver se elas estão realmente indo fazer atividades essenciais, e nós temos que assinar uma autocertificação dizendo para onde vai, se nós somos portadores, se somos pessoas assintomáticas, se tivemos
contato com alguém que teve o coronavírus e, a princípio, era permitido fazer um esporte ao ar livre, correr e ao ar livre, e agora é tudo vetado, e teve uma nova medida que começou a vigorar essa semana, que só pode sair com a máscara e as luvas, e isso provoca, ao passo que é importante o isolamento social para poder conter esse contágio, porque todos nós sabemos que é uma doença em que realmente o contágio é muito acelerado, a disseminação ela é muito veloz. Isso afeta também o psicológico das pessoas, ao passo que distancia as pessoas. Então, não deixa de ser um modo de privar as pessoas das suas liberdades individuais também. Então, é uma faca de dois gumes, né? Sembra un po' di essere nel libro di Orwell con 1984 e la psicopolizia a volte. Está falando de George Orwell. Parece que nós estamos vivendo num filme de ficção científica ou num livro de George Orwell. Todo mundo com essa sensação entre ficção e realidade, né? Daniel, é óbvio que eu vou ter que te fazer essa pergunta, porque como você está nessa fundação, né? Essa fundação de devido processo legal, e de certa forma, observa a América Latina, né? Você está por conta praticamente da América Latina, principalmente Espanha. Como que a gente pode imaginar esse cerceamento de liberdade que, nesse momento, se faz necessário o direito de ir e vir, proibir as pessoas de transitar por causa da doença, né? Estava ouvindo aqui agora algumas pessoas mandando para a gente, né, no Facebook, né? Eu preciso trabalhar, quem vai pagar minhas contas, né? Isso é uma pergunta recorrente. Eu vou comentar sobre essas perguntas no final, mas com você eu queria explorar especificamente como é que a gente mantém a nossa garantia democrática nesse espectro que a gente está vivendo de Covid-19, onde as liberdades individuais estão suprimidas em parte, porque quando você tem quando o Alessandro fala que em determinados canais, né, eles perderão algumas concessões, alguma coisa nesse sentido, isso pode começar a ensejar algum tipo de retaliação também democrática? Digamos, não sou um especialista em pandemias ou análises de crises, né, de saúde pública, mas eu gosto do termo que está sendo usado por muitos autores que já não falam, por exemplo, qualificam, né, o que está acontecendo como uma crise sanitária. Na verdade, é um problema mais vinculado a uma forma de organização social e de como oferecer, né, serviços de saúde à população. É muito mais um problema, talvez social e político, do que um problema de saúde em sentido estrito. No caso das restrições a direitos, a minha organização tem acompanhado alguns países. Claramente, os países que adotaram as primeiras medidas mais restritivas à liberdade de circulação, em particular, foram os países que apresentaram uma progressão geométrica menos, eu diria, inclinada na curva, né? Equador, por exemplo, existiu um debate político muito polarizado. Parte da oposição ao atual governo considerou que as medidas eram uma forma de perpetuação do poder, que isso estava basicamente sendo inflado pelo governo, e parte da cidadania comprou esse argumento e foi para as ruas, alguma parte, inclusive, para fazer manifestações públicas. E é um dos países onde a gente está vendo uma situação extremamente crítica. Não sei se aí no Brasil, no caso na Itália, também chegaram vídeos dos senhores, sobretudo, né, pessoas de idade, com os corpos na rua sem condições de recolhimento. Nem mesmo o exército equatoriano se atreveu, porque existe um temor, né, de contágio, e o próprio setor funerário, digamos, dessa cidade em particular, não tem condição de atender à demanda que cresceu de forma exponencialmente tão rápido. Eu acho que, Betão, inclusive, constitucionalmente, a saída é essa mesmo, restringir o direito de circulação, em princípio pedindo que a cidadania contribua, mas se os hospitais já estiverem totalmente fora do controle, o acesso à UTI, o acesso a certos tratamentos que são fundamentais,
eu não vejo um grande problema dos governos adotarem medidas já de restrição mais sérias. No Brasil, por exemplo, a única medida que foi adotada foi a declaratória de estado de calamidade no sistema de saúde, que é uma medida constitucional. Existem outras duas medidas que, em teoria, poderiam ser adotadas pela própria Constituição brasileira, o estado de defesa e o estado de sítio. O Bolsonaro, em âmbito federal, já tem adotado um discurso recorrente, né, apesar da concessão que ele fez nas últimas semanas, nos últimos dias, a favor do isolamento social. O discurso dele é bastante ambíguo. Para os seguidores em rede social, ele continua martelando na ideia de o que se chama de isolamento vertical. O ministro Toffoli adotou uma postura um pouco também, eu diria até execrável, ele adotou o termo de isolamento diagonal, como se fosse o intermediário entre o isolamento vertical e horizontal. E, no fundo, a situação no Brasil, nesse momento, ainda não está no pico da curva, mas quando chegar, eu acho que a gente vai ter que escutar a OMS, os especialistas, mais do que nunca. Lamentavelmente, esse tipo de vírus não tem outra medida, até se encontrar uma cura, um tratamento viável ou uma vacina como tal. Se não fizer um isolamento horizontal drástico, a situação, lamentavelmente, é o que está se vivendo agora, por exemplo, em Nova York, o que já se viveu na Itália e na Espanha. Somente no dia de hoje, Nova York já tem registro de 780 mortos. Em total, são mais de 6 mil mortos. São mais mortos pelo coronavírus que o atentado de 11 de setembro. Estou falando só no estado de Nova York. Agregue-se aí outros estados e o resto do país. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, enquanto avançava a situação de gravidade, os próprios estados locais, os estados federados, eles mesmos começaram também a restringir, primeiro, abertura de comércio e, progressivamente também, liberdade de locomoção. Agora, claramente, isso é uma porta de entrada para governos com vocações ditatoriais ou autocratas adotarem também medidas para controlar, né, a cidadania, particularmente represálias contra grupos opositores. O que aconteceu na Hungria, por exemplo, foi adotada uma medida legislativa ampliando, né, o poder do governo. É um governo claramente populista, de extrema-direita. E no Brasil, eu acho que a intenção do Bolsonaro, a tensão que ele buscou criar, passava um pouco por isso também. Ele tentar, através de medidas provisórias, ou provocar o sentimento de que o Congresso estava gerando, né, a crise econômica no país e tentar barganhar um pouco de poder político. Só que o tiro saiu totalmente pela culatra. A prova crassa disso foi que tudo indicava que ele ia demitir o ministro da Saúde, o Mandetta, e na reunião de gabinete, provavelmente ficou claro que ele não tinha condições de manter, né, essa decisão. Parece que hoje, às 8h30 da noite no Brasil, vai ter uma declaração do presidente, né, em rede nacional. Vamos ver se vai ter outra reviravolta ou se ele vai ter humildade também de reconhecer que não tem outra saída, senão respeitar o que os governadores de vários estados já estão fazendo no Brasil. Te causa estranheza e te causa alguma apreensão com relação ao Brasil, a posição do nosso presidente? Então, gera muita, eu diria, angústia, na verdade, né? Ele está tentando capitalizar politicamente de alguma maneira, tem cometido um erro atrás de outro, né? Em sentido, eu diria, técnico, médico e em sentido também político, né? Eu acho que ele está atuando como gato acuado, a famosa passagem desse livro do Sun Tzu, né? A Arte da Guerra. Quando um gato está acuado, você pode desconfiar de qualquer passo que ele pode dar, que ele vai atuar sempre com um instinto de sobrevivência, né? O que o bolsonarismo está buscando nesse momento é uma espécie de sobrevivência política num contexto de declínio absoluto, né, da credibilidade, do pouco que restava, né, de credibilidade da agenda desse governo. Eu acho que, no fundo, o que ele busca é alertar sobre o impacto econômico, porque é inevitável que o Brasil, daqui a vários meses, vai ter uma situação de desemprego inédita, também de decréscimo, né, do produto interno bruto já pré-anunciado pelo Fundo Monetário, mas que pode ser muito pior do que já está, inclusive, de alguma maneira diagnosticado. Só que ele está julgando, dentro desse cálculo político, com vidas humanas, né? O Brasil não tem a infraestrutura de uma Itália, de uma Espanha, nem dos Estados Unidos, para bancar uma situação de produção massiva, por exemplo, de respiradores artificiais. As UTIs do Brasil já estão no limite, já estavam no limite antes dessa pandemia, e vamos enfrentar agora um inverno onde vão vir também outras complicações, né? Já existe também um diagnóstico de influenza, de outras digamos, doenças sazonais, né, que vão chegar no Brasil também, e aí a gente vai enfrentar, provavelmente, uma situação de calamidade muito mais drástica, eu diria, que nos países europeus. Tomara que eu esteja errado, mas as projeções que os especialistas e a própria OMS está fazendo é que o Brasil vai ser um dos piores países da América Latina, ao lado do Equador, mas, numericamente, o Brasil, proporcionalmente, em números totais, o Brasil já é
de longe, o pior país de toda a América Latina em números de mortos e infectados. Bruno, te assusta? É preocupante, porque o Brasil ele está na fase 1 ainda, seria alguns dias em atraso em relação à Itália, né? A Itália agora está terminando a fase 1, saindo da fase de pico ou platô, e a epidemia ainda tem um número de casos muito grandes, né? A cada dia mais de 3 mil infectados. Hoje foram 604 mortos, né, nas últimas 24 horas, e nós cremos que para cada contagiado que entra na estatística é possível estabelecer que existem o dobro, né, o equivalente, ou seja, um número muito superior ao que é divulgado, porque não é possível saber realmente o número de infectados em virtude do número limitado de tampões, que são os exames, né? Obviamente, o Brasil possui uma infraestrutura sanitária não tão bem preparada como os países da União Europeia, Estados Unidos, enfim. É muito preocupante, porque o problema maior dessa doença é que ela leva a uma sobrecarga ao sistema de saúde. Os postos, os leitos que seriam ocupados por pessoas, que já são ocupados por pessoas que possuem outras doenças graves, estão sendo destinados para os cuidados com os pacientes de coronavírus, e aí vai gerar um colapso. Aqui tivemos um número de médicos mortos muito grandes, mais de 90, profissionais da área da saúde também, 30. Então, assim, é muito preocupante e, obviamente, o sul do mundo vai sofrer muito as consequências do coronavírus. Apesar de havermos uma situação climática diferente, né, existe uma discussão hoje de que a vitamina D é um dos fatores impeditivos para desenvolver, né, os sintomas ou para contrair o vírus, e o sul do mundo é mais quente, né, possui um clima melhor do que o norte. Então, eu não sei quanto contagioso será isso, se vai se alastrar como aqui, mas nós devemos pensar que, se num país desenvolvido estamos passando por uma situação tão difícil, com colapso do sistema de saúde, mesmo havendo todos os recursos, pensem no Brasil, né, que já não temos leitos suficientes para atender pessoas portadoras de doenças graves. O que isso vai virar, né? É realmente assustador. Alessandro, a gente está vivendo um novo marco histórico na humanidade? Stiamo vivendo un momento storico nuovo nella umanità. Sicuramente sì, sicuramente in Italia e in Europa cambierà tanto, sia a livello politico che a livello economico, perché noi abbiamo una situazione politica diversa ovviamente dal Brasile. Noi viviamo nel contesto europeo e l'Europa in questo momento sta dimostrando di non essere presente, cioè di non essere quell'Europa che tutti avevamo sperato, cioè una comunità dove ci si aiuta e dove si vive all'interno dell'Europa serenamente, senza avere diciamo delle differenze sociali ed economiche. Invece l'Europa adesso ha dimostrato con questo coronavirus, con il Covid-19, che ci sono degli stati più virtuosi degli altri, tipo la Germania, la Francia,
Se vuole iniziare a tradurre. Devo tradurre, senão não riesco. Sim. Eu preciso traduzir porque ele se estende. Ele diz que seguramente sim, nós estamos vivendo um momento histórico muito relevante, que na Europa nós temos uma situação diferente do Brasil em relação à política e economia, e que a comunidade europeia, em teoria, ela deveria se ajudar, né, sem haver nenhuma diferença, nenhuma desigualdade social e econômica entre os países da própria União Europeia, mas o coronavírus ele veio para mostrar que existem países mais virtuosos do que os outros dentro da União Europeia, e alguns estão sofrendo mais em virtude da pandemia, né? E outros estão se sobressaindo economicamente, como é o caso da Alemanha e da França. Questo è un'evidente differenza all'interno dell'Europa che ovviamente tanti italiani adesso stanno percependo, cosa che già prima del virus questa situazione non era capita. Secondo me anche la politica europea cambierà. É uma diferença interna na Europa que já existia antes do coronavírus, mas que não era perceptível, e que com o advento do vírus, os italianos estão começando a compreender essa diferença econômica. Esatto, e adesso ovviamente sono stati stanziati da parte dell'Europa degli aiuti, si parla di 750 miliardi per aiutare chiaramente tutte le imprese italiane piccole e di grandi dimensioni, ma sono tutti soldi che alla fine bisognerà restituire, e quindi l'Italia sarà sempre più indebitata. La paura è proprio quella dell'approfittare di questa situazione dei paesi virtuosi nel comprare l'Italia che è in crisi e messa in ginocchio dalla situazione economica e dalle scelte politiche fatte durante il coronavirus. Um distanciamento econômico entre os países, há um distanciamento econômico, e se fala em uma ajuda de 750 bilhões de euros que realmente será dada, mas que a Itália precisará restituir. E o medo é que a Itália se torne realmente mais vulnerável e refém desses países. Ele utilizou a expressão "se coloque de joelhos", né? E aí eu poderia estender um pouco mais, remetendo ao que aconteceu com a Grécia, que entrou em crise em 2009, 2010, e precisou se reerguer e tomar esse empréstimo, e com medidas de austeridade muito severas que levaram à crise da Grécia, e ele está dizendo que pode ocorrer o mesmo, porque esses países que são mais privilegiados economicamente, como é o caso da Alemanha e da França, eles estão se opondo. Em realidade, a França e a Holanda ontem se opuseram a um empréstimo com juros baixos, e eles querem ditar as medidas que serão adotadas pela Itália para poder pagar essa dívida. Então, isso levaria a uma situação de austeridade, de cortes em salários, cortes na Previdência, podendo levar a um colapso econômico, e a Itália seria entregue a esses países, podendo ocorrer o que realmente ocorreu com a Grécia. Daniel, nós tivemos a crise de 29, a crise de 2008, tudo relacionado à capital, e agora do Covid-19. Em todas essas crises, o Estado é chamado a responder, né, soberanamente pelas atitudes e
pelos empregos, você precisa segurar os empregos, segurar as empresas, segurar os bens econômicos e tal. O coronavírus, o Covid-19, ele, de certa forma, ele veio para, de novo, regulamentar a situação do Estado como o Estado soberano e essa coisa da soberania ficar muito presente e acabar com essa falácia que o mundo é uma coisa só, é tudo globalizado, as relações são irmãs e tudo. Isso veio nesse sentido? Você acha que nesse sentido de soberania nacional e de autorregulação do Estado, ela vai ficar cada vez mais forte a partir desse momento? Então, acho que é inevitável, em primeiro lugar, ao menos considerar que os pilares, né, sobre os quais descansam esse matrimônio tão bizarro entre um modelo econômico ultraliberal e os grupos ultraconservadores vai ter que ser, de alguma maneira, reorientado, né? Quando teve a crise de 1929, isso gerou, em grande medida, a eleição do Franklin Delano Roosevelt, que impôs, né, um modelo, não só econômico, mas um modelo, eu diria, político americano, uma concepção de um Estado como gestor de bem-estar social. Aí se criaram várias agências que pensavam em gerar o pleno emprego. No pós-Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra Mundial, inclusive, esse modelo foi um modelo exportado pelos Estados Unidos, né? Você vê as grandes declarações de direitos humanos adotadas na época, tinha uma carta social muito sólida. Então, esse discurso a favor, né, do Estado como promotor de bem-estar, que se chama de welfare state, que muitas vezes se associa, né, aos modelos dos partidos laboralistas ou trabalhistas europeus ao longo de boa parte da Guerra Fria, na verdade, nos Estados Unidos já era uma espécie de consenso desde a década de 30. E é sempre assim, eu acho que esse ciclo, quando você tem um mercado tentando administrar bem-estar ou basicamente convivência social e não funciona, claramente o discurso liberal ele perde força e o Estado tem que administrar a crise. Em 2008, lamentavelmente, o Obama não teve condições políticas, ou talvez não teve ele mesmo, né, a visão de estadista. Ele acertou em muitas coisas, mas nesse caso ele se equivocou. Ele não conseguiu gerar um modelo no qual o Estado continuava tendo uma voz determinante, por exemplo, no marco regulatório do sistema financeiro. Assim que o Donald Trump chegou, foram modificadas várias partes do que se chamava Dodd-Frank Act, que é a lei, né, o bill aqui nos Estados Unidos, que tentou arrumar a confusão que foi gerada pela crise do subprime, da crise das hipotecas aqui nos Estados Unidos e que implicou uma verdadeira bancarrota de boa parte do setor econômico desse país. 2008 não gerou um impacto, eu diria, estrutural no modelo de gestão Estado, empresas, eu diria, nos Estados Unidos. E agora, eu acho que existe uma possibilidade, por exemplo, de fortalecer discursos nessa linha, por exemplo, que a saúde é um direito universal. Talvez o Sanders vai continuar sendo uma pessoa com uma voz autorizada para opinar na política americana mais do que nunca, pelo menos no aspecto da saúde, né? Não sei se vocês já leram que ele hoje anunciou a retirada da candidatura dele dentro das prévias do Partido Democrata, com o qual, tecnicamente, implica que o Joe Biden vai ser o candidato pelo Partido Democrata, né? Provavelmente as eleições dos Estados Unidos estão mais incertas do que nunca, apesar do que Joe Biden não era um candidato tão forte para derrotar o Donald Trump. Temos vários meses para ver também como é que vai ser administrada essa crise. Parte do eleitorado republicano já é bastante crítico, né? Uma parte pequena, talvez, como o governo federal administrou a crise no começo. Só que eu acho que o Donald Trump está apostando todas as fichas deles nisso, né? Para evitar uma tragédia maior e se apresentar à população como salvador da pátria. Ele está retirando carregamentos de navios em alto mar, revisando contratos da China com a Alemanha, com alguns países, inclusive o próprio Brasil, né? Oferecendo um valor muito superior ao que foi negociado para ficar com, basicamente, a carga desses suprimentos médicos que estão sendo todos importados da China. Eu acredito que a possibilidade existe, Betão, da gente reviver uma espécie de 1929. No entanto, em âmbito político, eu acho que eu tenho mais preocupações do que otimismo enquanto a essa ressurreição do discurso soberanista, né? A União Europeia é um bom exemplo disso. Cada país agora está mais ou menos tentando lidar com a própria crise interna e, ao menos no aspecto de cooperação técnica e inclusive solidária, né, em termos econômicos, era uma oportunidade para fortalecer a União Europeia. Por exemplo, a necessidade que a Espanha e a Itália têm frente às condições da Alemanha e da França, eu acho que justificava talvez uma visão aí, de estadista também, da Merkel,
ou do Macron para tentar ser solidário e não negociar nesse momento condições tão drásticas, tão austeras, né? Porque, inclusive, não se sabe o dia de amanhã. Se essas austeridades impostas pela União Europeia, pelo Parlamento Europeu, implicarem um fortalecimento dos partidos de ultradireita nesses dois países, claramente poderia implicar outras duas saídas da União Europeia e, na prática, a morte da União Europeia, né? Tomara que não seja o caso. E, voltando ao tema do soberanismo, parte dos problemas também, Betão, é que boa parte dos governos estão fazendo cálculos políticos na busca de culpados, né? Essa paranoia no Brasil de mandar vídeos em WhatsApp sobre chineses comendo animais exóticos em mercados, ou teorias conspiratórias de que os chineses inventaram esse vírus para dominar o mundo, né? Infelizmente, em situações de crise, a humanidade ela pensa mais com a parte baixa do cérebro. Os grandes movimentos totalitários na Europa surgiram justamente de grandes crises econômicas e sociais. Mussolini e Hitler são exemplos disso, né? Eu espero que a humanidade agora, ou particularmente o discurso político, se incline a em todo caso, a uma noção mais coletivista, eu diria. Não necessariamente de esquerda, eu não qualifico nesses termos, mas de pensar no Estado como gestor também de sofrimentos humanos. No Brasil, por exemplo, a grande discussão inicial era, mas a gente vai quebrar a economia, a gente pode ter uma taxa de mortalidade de 3% no universo de 100 mil infectados, mas não podemos quebrar a economia. Na verdade, o Estado não tem outra opção. Constitucionalmente, a vida humana ela é muito mais importante do que um crescimento econômico. Então, tomara que seja uma oportunidade para ir por essa linha, e se não, a gente está comprando um cheque em branco para uma nova crise dessa em muito curto tempo, né? Outra coisa que eu acho que tem que ser revista também é mais o sentido de modelo do próprio desenvolvimento, de uso da natureza. Já existem muitos biólogos fazendo um vínculo entre o deflorestamento, por exemplo, na China, e o contato mais permanente com animais, por exemplo, como o morcego, que tem uma carga viral muito pouco contactada com seres humanos, digamos, né? Há várias teorias no sentido também de que a mudança climática ou a crise ambiental que a gente vai viver vai gerar também esse tipo de situação, na medida em que a fauna começa a ter mais contatos entre elas e também com seres humanos. Essa biosfera de que tinha uma espécie de contenção de carga viral, ela perde essa limitação. Então, a gente já se fala, por exemplo, da globalização das pandemias, né? O contato mais permanente de fauna com seres humanos, inevitavelmente, implica contato também de cargas virais, de ambas espécies, né? Em todo caso. Basicamente, o exemplo que se dá são os europeus quando chegaram na América e os indígenas foram exterminados, no caso da América, porque não tinha a imunidade desenvolvida para permitir, digamos, esse contato pessoal, digamos, né? Só pegando um gancho com o que o Daniel falou, a questão geopolítica, eu entendo que o coronavírus ele veio realmente para definir os novos rumos da geopolítica e, sobretudo, a relação entre os Estados-membros da União Europeia, porque ficou bem claro que trata-se de uma união econômica, né? Ao passo que no início da pandemia nós tivemos muitos países europeus que trataram a Itália com indiferença, inclusive ocorrendo aquele episódio em uma TV francesa, em que um vídeo de mau gosto foi exibido com a Corona Pizza, né? Um chefe italiano tossindo sobre uma pizza, que foi chamada de Corona Pizza, um modo de fazer uma piada de muito mau gosto, e criou uma revolta muito grande entre os italianos, e posteriormente também o sequestro, entre aspas, né? Das máscaras, dos ventiladores de ar, enfim, uma falta de solidariedade. Então, tendo em vista a saída da Inglaterra, isso poderia talvez apontar um fim da União Europeia, caso não venha a entrar num acordo razoável. Parece que a Itália ela reagiu hoje com coragem, né, porque eles queriam impor o MES, que eram medidas econômicas que levariam a esse endividamento muito, muito drástico do país, né? E, em contraposição, os blocos que são liderados pelos países do norte, como Holanda, Alemanha, iriam se beneficiar economicamente. Então, ficou bem claro que trata-se de um bloco econômico e nada mais, né? Sem uma solidariedade, uma cooperação humanitária entre os países. Alessandra, para a gente encerrar o programa, já tem
quase uma hora que a gente está conversando. Definire. Como é que você vê essa falta de solidariedade dos países como Alemanha e França para com a Itália, nessa hipocrisia de que tinha um mercado comum europeu e quando foi colocado à prova, e tem sido colocado à prova, eles têm discutido formas de garantir o pagamento daquilo que a Itália gastou para salvar o seu povo. Come tu vedi questa mancanza di solidarietà e ipocrisia dei paesi del nord, un po' mettendo regola di usura, di interessi? Diciamo che è la mia visione politica, qua entra la politica. Io ho questa convinzione che l'euro è una moneta che ci ha portato a un indebitamento molto alto e che ha creato dei dislivelli, creando dei paesi virtuosi e dei paesi invece sofferenti. Penso che l'Europa così com'è non funziona, dovrebbe rivedersi, dovrebbe far tornare al centro dell'Europa la politica e non l'economia, cioè l'essere umano deve essere al centro diciamo degli interessi dell'Europa, non il soldo, non l'economia. E tutto questo, diciamo, tutta questa crisi ha evidenziato che ancora una volta c'è sempre l'interesse economico. Diciamo che l'Europa si è comportata all'inizio con distacco, addirittura con dichiarazioni fatte dal Presidente della Comunità Europea, che ha messo in crisi i mercati finanziari italiani, e successivamente invece ha cambiato rotta e ha cercato di dare aiuti, però aiuti che portavano poi secondo me a una sorta di trappola, cioè nel senso che soldi che venivano dati in prestito, ma con delle regole molto strette e con delle regole capestro che sicuramente non erano a vantaggio dell'Italia. Per fortuna l'Italia non ha aderito, come diceva Bruna, al MES, che sicuramente sarebbe stato un'altra mossa dell'Europa per cercare di comprarsi l'Italia o comunque di controllare l'Italia. Sempre attraverso comunque che cosa? La crisi, perché ovviamente chi è in debito deve sempre fare parsimonia per poter restituire i soldi. Ovviamente la Germania in Europa comanda insieme alla Francia e sono loro i paesi virtuosi. Bom, ele disse que essa falta de solidariedade ela fica evidente e que a zona do euro trouxe uma desigualdade muito alta entre os países da União Europeia, ao passo que, eu vou explicar um pouco para vocês entenderem antes, a lira era uma moeda forte e hoje, atualmente, a Itália ela não possui um banco central que emite a moeda, então ela tem que pegar dinheiro sempre desses países mais poderosos, né? E que o centro do interesse da União Europeia se tornou a economia, ao passo que deveria ser a política, uma política que priorizasse o ser humano. O ser humano deve estar no centro do interesse da União Europeia, mas toda essa crise gerada pelo coronavírus está demonstrando que tudo se rege por interesses econômicos, inclusive o presidente da União Europeia, ele tentou colocar a Itália como refém, né, dessa crise. O presidente ele colocou ele gostaria de impor essas medidas econômicas de austeridade e por fortuna, por sorte, a Itália não aceitou,
Foi uma tentativa realmente de colocar ali uma situação ainda pior e comprar toda a Itália, porque um país endividado, ele está sempre você disse que um país em débito é sempre in crisi, deve sempre comunque restituire i soldi. Deve sempre pagar a dívida é um sistema usurário. É um sistema usurário que vai se tornando uma bola de neve. E esse interesse dos outros países na Itália fica muito óbvio quando pensamos que a Itália ela possui 70% do patrimônio histórico-cultural do mundo. Realmente essa tentativa de fazer o que fizeram com a Grécia mesmo, né? Rendendo a Itália de um modo muito severo num momento de crise humanitária, né? A pandemia não é uma crise de saúde, ela gera também uma crise humanitária. Daniel, é um novo paradigma para a gente vai ter que rediscutir as relações dos estados, essas relações que tem de mercados comerciais comuns, se dizia, entre aspas, hoje, a gente percebe muito isso, um mercado comum europeu, mercado Mercosul, na hora do vamos ver mesmo, cada um fecha suas fronteiras e vamos tentar resolver o problema dentro das nossas fronteiras. É um novo paradigma? Quem deve estar feliz da vida, Betão, na verdade, são os teóricos da teoria realista, né, das relações internacionais, que eles teclam sempre nessa tecla de, vale a redundância, né? Eles batem sempre na tecla de que, no fundo, é tudo uma relação entre estados soberanos e todos esses teóricos que consideram como instituições supranacionais, elas têm relevância, na prática não. Eu acho que nesse aspecto existe um risco imenso de voltar ao discurso político soberanista, com o qual também modelos jurídicos de relações internacionais soberanistas. Em todo caso, Betão, em toda crise é sempre incerto. O que vai acontecer é uma mudança de paradigma geral, tecnológico, inclusive, espero que ambiental. Eu não estou vendo, por exemplo, que as ajudas econômicas que os países estão adotando exijam, por exemplo, investimentos em setor ambientalmente correto, eu diria assim, né? Que tenha algum bom impacto na mudança climática, por exemplo. Se você pensar as grandes crises humanas, Segunda Guerra Mundial, ou inclusive crises de pandemias, são os momentos ideais para repensar paradigmas éticos, tecnológicos, porque você, em situações comuns, não está disposto a pensar fora da caixa, como dizem os gringos aqui, né? Out of the box. Nesse caso, não existe outra alternativa, vão ter que ser provados novos modelos, inclusive médicos, outros modelos farmacêuticos, e também, eu espero, outros modelos de relações interestatais ou até de relações sociais. Já se fala, por exemplo, o impacto disso na tecnologia da informação, uma redução drástica de reuniões presenciais, porque esse vírus vai estar circulando provavelmente durante um bom tempo, inclusive se descobrir uma vacina, porque a vacinação em massa não é uma coisa do dia para a noite, né? Demora vários anos, inclusive, primeiro para ser descoberto, segundo para ser implementado em escala global. Com o qual, Betão, mudança de paradigma, acho que é inevitável. Nunca a humanidade teve que fazer uma quarentena dessa dimensão, nem mesmo durante a gripe espanhola. Eu espero que seja, novamente, né, uma oportunidade de avanço ético e moral da humanidade, não de atomização soberana e de cada um pensar nos próprios problemas, enquanto Estado, enquanto nação e também enquanto seres humanos. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. O programa fica bom, o programa fica tenso, fica bom, mas não tem outra alternativa. A gente precisa acabar e fica aqui o convite para os dois programas de amanhã. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Bruna, pela sua participação em direto de Milão. O Alessandro também, muito obrigado. E o Daniel Cerqueira, que está à disposição aqui até agora. E acabando aqui, todo mundo tem que trabalhar muito, né, gente? Muito obrigado, viu? Sim. Nós que agradecemos. Obrigado. Um forte abraço a todos aí no Brasil e muita força para enfrentar as adversidades. Falou, Daniel. Um grande abraço para você, viu? Sorte. Tchau. Gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Amanhã tem mais. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.